tem dado um feedback positivo, né, das aulas, que tem curtido, né? É um assunto que, não sei na experiência de vocês, mas, por exemplo, eu nunca vi igreja, tanto conservador ou fundamentalista, ou até igrejas progressistas, né, igrejas com teologias mais abertas, trabalhar, né, estudos sobre história do cristianismo, assim, né? Algo tão importante que é a história desse movimento que a gente faz parte, né? Isso é muito louco, né? Enfim, seguindo o fio dos dois últimos encontros, onde a gente trabalhou o Concílio de Nicéia e a patrística, né, os pais apostólicos, e depois a Thaís trouxe já a perspectiva da filosofia, né, na patrística, né, que é muito importante, né, porque se fusionou ali, né, a teologia e a filosofia, né, o platonismo, o aristotelismo ali, enfim. E hoje eu queria dar continuidade, né, nessa história, né, dos concílios ecumênicos realizados pela Igreja Católica no momento onde ela se torna cristandade, né, que é esse movimento se torna uma instituição oficial. E o concílio de hoje que eu queria falar com vocês um pouco, né, trocar uma ideia, hoje vai ser breve, é o Concílio de Constantinopla, que era o nome também de uma cidade em homenagem ao imperador Constantino. Embora nesse período Constantino não era o imperador no momento, né? Já devia ter sido deposto desse cargo ou falecido e tal, eu não me recordo. A gente pode começar então? Tudo ok? Tá gravando, beleza? Eu anotei algumas coisas aqui. O Concílio de Constantinopla foi no ano 381 da Era Comum. Por que eu uso essa expressão Era Comum? É a expressão usada na academia, para se referir ao que a gente cresce ouvindo, né? Ano X antes de Cristo, né? Ano X depois de Cristo, né? Quem não cresceu ouvindo isso, né? E na academia é usada a expressão Era Comum, que é a que eu estou usando aqui. Celebrado na cidade de Constantinopla, entre os meses de maio e de julho de 381, convocado pelo imperador Teodósio, que foi imperador do ano 379 a 395, durante o pontificado de Damaso, né, que era o papa no momento, né, que foi papa Damaso I, né, que foi papa do ano 379 a 384, né? E nesse concílio de Constantinopla houveram cerca de 150 padres, né? 150 padres e seus conciliares, né? Contém 4 canones, né? O que são 4 canones? Cada canone é um documento oficial da Igreja, né? Instituído em concílio para a doutrina da Igreja, ok? São chamados canones. E nesse concílio a temática foi a proclamação do símbolo da fé, que é o Niceno, né, de Constantinopla. Eu vou colocar lá perto do final, eu vou estar colocando aqui o credo, né, para vocês verem, que defende a proclamação à divindade do Espírito Santo. Reparem o ano. O concílio acontece no ano 381, ou seja, 381 anos após a crucificação de Cristo. Correto? E é aqui que foi se trabalhado, por exemplo, a oficialização da doutrina da Trindade, né? Que eu penso que a maioria esmagadora dos cristãos creem, né? Alguém aqui não crê na doutrina da Trindade? Só bota a mãozinha assim aqui, só para a gente saber. Não crê na doutrina da Trindade, né? Que Deus é três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? O que aconteceu? Nesse concílio, para se produzir esse canone, né? Foi colocado em disputa ali, narrativas, a ideia da divindade do Espírito Santo, né? Como assim, Léo?
Como assim a divindade do Espírito Santo? Né? Ao mesmo tempo, se coloca em xeque a divindade de Jesus, né? Se Jesus é realmente Deus ou não era Deus, isso coloca em xeque um monte de coisa, né? Isso a gente vai chamar na teologia de cristologia, que é uma das áreas da teologia que eu mais gosto. Eu acho até que na teologia tradicional das igrejas conservadoras, fundamentalistas, né, são extremamente baseadas nas doutrinas de Paulo, na teoria paulina, né, na teologia de Paulo. A cristologia ela acaba se tornando algo não muito perceptível, porque não há uma cristologia do Cristo, né, mas parece que há uma paologia, né? Enfim, o que acontece historicamente ali nesse concílio? As coisas estão caindo aqui. Nesse concílio, a galera que defendia essa teoria do arianismo, que é Ário, que era um presbítero da Macedônia, eles vão para esse concílio para defender a sua tese, defender que Jesus ele não continha nele a consubstancialidade, né? Ou seja, a substância para torná-lo Deus, né? Jesus, na concepção deles, não era Deus por conta de que Jesus era uma criatura. Se Jesus era uma criatura, quer dizer que Jesus foi criado. Né? Em algum momento da história, Jesus foi criado. Jesus nasceu, foi criado por Deus. Então, Jesus não poderia ser Deus porque ele era uma criatura. Primeiro ponto. Porém, eles diziam que Jesus era a criação de Deus mais perfeita. Era uma criatura perfeita, mas também era uma criatura. Por isso, ele não poderia ser Deus, né? Ele não poderia estar preso dentro dessa dimensão, vou usar aqui da filosofia grega também, desse logos, criador, gerador, né? Jesus não era essa pessoa para eles. A partir do momento que Cristo era uma criatura, ele não era criador, então Jesus não era Deus, porque Jesus tinha início e fim, né? Jesus ele tem o início do seu nascimento, ele tem um fim na sua morte. Eu vou pedir para a Cassi colocar a primeira arte, que é os discípulos, né, com o credo niceno. Tem como, Cassi? Tá aí? Tá aparecendo? Ainda não. Tá carregando para mim. Acho que vai abrir. Abriu. Essas artes, né, essas imagens, né, eram muito populares na época. Embora na época, quando eu digo assim, elas vão surgir bem depois, mas para representar. Vocês estão reparando as auréolazinhas em volta das cabecinhas ali das pessoas? Vocês estão reparando também o Jesus, como o Jesus já está muito modificado, né? Ele está com uma coroa, ele está com uma veste de rei, né? Pode-se dizer, né? Parece com adereços dourados, talvez de ouro, enfim. E os discípulos ali criando essa imagem no imaginário de que o próprio Cristo e seus discípulos legitimam o credo niceno, né? Que está provavelmente ali no grego koiné. Né? O que é o grego koiné? O grego koiné ou koiné, não sei como se pronuncia no grego, quer dizer que é um grego popular da época. Existia o grego clássico, né? Os gregos, os romanos falavam, e existia o grego koiné, que era um grego popular, que o povão falava. E o Novo Testamento, né, ele é escrito nesse grego koiné. Correto? O que acontece nesse concílio? Acontece uma movimentação política muito importante, né? Que essas pessoas, esse grupo macedônio, por exemplo, eles apresentaram a sua tese de que Jesus não era Deus, e eles foram viamente rechaçados por isso, né? E foram convocados, né? Vamos dizer assim, quase um arrependimento, que eles deveriam voltar à ortodoxia da igreja.
querendo dizer que sim, a igreja crê que Jesus é substância plena de Deus, e Jesus é Deus. E eles perderam esse debate, eles foram convocados a voltar à ortodoxia da igreja, e eles não aceitam, e eles vão embora, eles abandonam esse concílio da igreja. Eu queria pedir para colocar agora a próxima imagem, que é uma passagem do livro de João, João 1:3. Vamos ver se vai rolar. Dá nem para ver direito ali o João 1:3, né? Mas está ali. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esse foi um dos textos bíblicos usados para deslegitimar essa teologia ariana que foi chamado de heresia ariana, né? Considerado uma heresia. Não só esse texto, mas um texto também do Gênesis também foi usado, né? Eu acho que seria muito desonesto usar o texto de Gênesis, né? Se você parar para fazer uma boa exegese e hermenêutica do texto, é um absurdo usar o texto de Gênesis para legitimar, né, a divindade de Jesus ou do Espírito Santo, ou até mesmo a ideia de trindade. Eu acho que até esse texto mesmo aí, né, dependendo do ângulo, da perspectiva que você lê, embora o que me pareça que a intenção do autor, né, de ser o do João ali, que escreve, é realmente trazer esse Jesus, que a gente chama de Jesus da fé mitificado, né, de que ele é esse logos, né, conceito grego que eu falei, o logos, ele é a força geradora de todas as coisas. Então foi usado para legitimar contra o grupo de Ário, né, do arianismo. E a partir disso, a igreja cria o canone, né? O canone de que Jesus é Deus. Quantos aqui creem que Jesus é Deus? Levanta aquela mãozinha assim, só para mim saber. Vocês estão com medo de dizer que não crê, gente? Que crê não é possível. Quem crê que Jesus é Deus? Vou perguntar mais uma coisa. Quem crê na Trindade? Quem crê que Deus é três? Eu gosto de falar que Deus é três porque ele é comunidade, porque ele é família, né? Vocês creem aí? Tem gente que não levantou a mão, não. Estão na dúvida aí, hein? Pulga atrás da orelha. Lembrando aqui a galera que, independente do que foi construído aqui historicamente, teologicamente nos concílios, isso não quer dizer, né, de que isso seja uma coisa que a igreja, por exemplo, a garagem, não tenha como sua profissão de fé, né? Eu, particularmente, creio que Jesus é Deus e creio na Trindade, né? Eu queria pedir para colocar agora o credo niceno na tela. Quero que vocês deem uma lida no credo niceno. Esse credo foi produzido durante o concílio de Constantinopla, a partir dessa chamada heresia ariana, foi construído esse credo. Todo o concílio ecumênico era se produzido um credo e era se produzido canones, doutrinas novas para a igreja. O que acontece? O imperador atual, né, o responsável pela igreja, ele envia documentos a todas as igrejas de Roma, da Ásia Menor, da Ásia Maior, documentos dizendo que eles, se eles crescem na teoria de Ário, eles deveriam voltar à ortodoxia da igreja, que a igreja tinha um pensamento hegemônico, a igreja de Deus crê nisso. E aquele que não aceitava era deposto do seu cargo de bispo. Isso aconteceu em muitas congregações e igrejas naquele tempo. Muitos foram depostos dos seus cargos de bispo e substituídos por bispos que criam que Jesus era Deus e criam na Trindade. Isso não se sustenta por muito tempo, né? Depois de muita briga política, eles conseguem voltar a assumir seus cargos, mas lá na frente eles realmente são expulsos, né, da igreja por não voltarem a o que eles chamam de ortodoxia. A palavra ortodoxia, se não me engano, significa palavra da verdade, né? Quem aqui nunca ouviu na igreja, né, que a gente deve preservar a ortodoxia, a palavra da verdade, né? Os reformados gostam muito de usar essa expressão como se eles fossem detentores da verdade absoluta.
E foi instituído no terceiro canone desse concílio. Isso gerou uma grande polêmica na igreja. Qual polêmica? O Estado, o governo, tinha poder de decisão para decidir coisas que eram decididas na igreja, por exemplo. Porque foi o Estado que tira essa galera, desses bispos, do poder e coloca outros. Isso gera um incômodo grande, porque a igreja percebeu a fragilidade do seu poder. Como assim o Estado está mandando o que a igreja faz? Vocês reparam que esse pensamento, não sei se vocês lembram da época da pandemia, da eleição do Inominável, né? Quanto as OS falavam sobre as igrejas deveriam fechar, acho que no caso foram com 15 dias fechar, e a igreja, né, conservadora, algumas fundamentalistas diziam que quem mandava, quem decidia o que a igreja ia fazer era a própria igreja, ou seja, o pastor da igreja, na verdade. Vocês lembram disso, né? Bem parecido com o que acontece, né? Aconteceu alguns anos atrás, né? Aqui no Brasil. Então, nesse terceiro canone, fica instituído que o Estado não tem poder algum sobre a igreja nas suas decisões, que a igreja tomaria suas próprias decisões. A gente vê uma escalada do poder da igreja, né? No terceiro século, para esse monopólio que se torna a igreja católica no mundo, né, decidindo pelo próprio Estado, né, como as coisas deveriam ser. Deixa eu pegar aqui. Vocês leram aí o Credo Niceno, gente? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ponto. Eu sei que é uma vírgula, mas ponto porque eu vou comentar. Isso característico a afirmação de uma religião monoteísta, uma religião que crê em um só Deus que é todo-poderoso, que os outros deuses não são. Isso a gente vê, por exemplo, acho que foi na aula da Thaís, né? Fala sobre aquele momento quando os hebreus saem do cativeiro babilônico e é se estabelecido ali a monarquia, é estabelecido uma teologia davídica, que é uma narrativa produzida pelo Palácio, né? Vai chamar de teologia do Palácio, onde cria essa narrativa em disputa com os deuses babilônicos, né? Eles tinham vários deuses, e os hebreus saem de lá e falam: nós temos um Deus que é Deus de todos os deuses, o mais poderoso. Havia essa disputa de deuses, né? Então você vê como é que esse monopólio, esse monoteísmo vem surgindo há muito tempo no meio do povo, né? Vamos chamar assim, povo de Deus, e a gente vê isso sendo reforçado nesse credo. Continuando assim, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido de Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus, verdadeiro gerado, não criado. Percebem que o arianismo tinha falado que Jesus era criatura, Jesus não era gerador, Jesus não gerava, Jesus foi criatura. Esse credo está reforçando contra a teologia de Ario, né, dizendo que ele não foi criado, né? Ele é substancialmente Deus também, Deus Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Aí essa parte é retirada do versículo de João 3, né? Que eu coloquei antes ali. E por nós homens e para a nossa salvação. Desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Esse credo foi enviado em forma de documento para todas as igrejas, e as igrejas deveriam ter isso como firme fundamento da sua fé. Ário vai ser preso, condenado como herege da igreja. Se você colocar no YouTube, você vai ver vários vídeos, né, que já começam falando sobre o arianismo como um herege, né, a heresia ariana, por exemplo, e foi condenado a igreja. Eu queria poder abrir aqui com vocês
vocês pudessem depois também abrir os seus microfones e tal, e pensar como a construção, né, desses pensamentos e como a forma violenta, de forma política, que era tratado e manipulado pelos bastidores para que a igreja tivesse uma forma de pensar no seu direcionamento, bem semelhante à política de Roma, né, da Pax Romana. Eu queria ver de vocês qual a semelhança que vocês veem na igreja hoje no Brasil. Na sua grande maioria são igrejas conservadoras, fundamentalistas, e de como isso é reproduzido. Eu tenho certeza que vocês aqui, que vieram de outras igrejas, foram cerceados, né, por conta de pensar diferente, muitas vezes, das suas lideranças, denominações, de pensar diferente, e como vocês foram tratados por conta disso. Quando a própria Bíblia fala que é necessário que haja divergência de pensamento entre nós para que a verdade, né, seja exposta. Então, eu queria ouvir vocês sobre isso. Um pouquinho. Alguém anima de falar? Ou alguma pergunta? Bora, se levanta a mão, pode ficar à vontade, irmão. Não é bem uma pergunta, sabe? Assim, existem. Não é só Ario que acha que Jesus não é um ser divino, sabe? Parece que, se eu não me engano, os Testemunhos de Jeová e os Espíritas também não acham. E esse credo constantinopolitano, de vez em quando ele é recitado na Igreja Católica, após a homilia do padre. Enfim, assim, tem coisas que eu não concordo com o que diz a Igreja Católica, como Jesus fundou a igreja, sabe? Eu não acredito nisso. Acho mais fácil dizer que os discípulos é que fundaram. Enfim, é isso. Agradeço pela oportunidade. Gratidão, Alice. Muito pertinente sua fala. Não me recordava dos Testemunhos de Jeová. Isso mexe de alguma forma com a fé de vocês, por exemplo? Porque a gente percebe que crer em Jesus, se ele é realmente parte substancial de Deus, que Jesus também é Deus, a gente vê que está na dimensão da fé. Não está na dimensão do texto. E quando a religião evangélica, por exemplo, é conhecida como a religião do livro, né? Há uma bibliolatria, né? A gente fala, sempre tem esse discurso, né? Eu sigo o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia não consegue sustentar teologicamente, por exemplo, a ideia de trindade. Mas, na opinião de vocês, a Bíblia sustenta a ideia de que Jesus é Deus? Ô, Léo, por que a Bíblia não sustenta a ideia de trindade? Porque quem escreve, né, quem produz a redação, vamos dizer assim, do Novo Testamento, foram feitos por judeus. Foram feitos por judeus convertidos a Jesus e alguns judeus helênicos. E essa crença, né, da trindade, pode-se dizer que não é algo recente no meio daquele povo, mas a ideia de que Javé não é um Deus único não era negociável. Então você não vai encontrar essa teologia da trindade sendo produzida ali no Novo Testamento. Mas vocês acham que só o que Deus é o que está na Bíblia, ou está muito para além disso? Muito para além do texto, por exemplo? Deus é maior que a Bíblia? Jesus é maior que a Bíblia? Com certeza. Vocês acham que as Sem nossas dúvida. crenças... Perdão, Alice, pode falar. Não, sem dúvida. Deus é maior que a Bíblia, sim. Como o Evangelho também é maior que a Bíblia. Boa. Pode falar, Luiz. Boa noite, pessoal. Eu tenho uma colocação. Quando Jesus fala que nós faremos milagres maiores que o dele, em que o pessoal fala que
aqueles milagres que Jesus fez, só Deus poderia fazer. Se você compara Jesus a Deus por causa daqueles milagres, e próprio Jesus fala que nós faremos milagres maiores que o dele, então nós teríamos mais do que ele, teoricamente, se tivesse uma métrica, assim, não é isso, mas correlacionando. Ou seja, se Jesus é Deus pelos milagres, nós também somos Deus. Essa é a minha colocação, lendo o texto dessa forma. Gratidão, Luiz. O texto está dizendo que os milagres, nós faríamos milagres maiores ou as nossas obras seriam maiores? Que eu saiba, são milagres. Aquilo que eu faço, vocês farão obras maiores e milagres. Porque Então, quem ele crer mesmo em não mim, chama de obras milagre. maiores farão. Não farão obras maiores? Ou eu estou enganada? Isso, mas a obra que ele chama é porque ele mesmo não colocava como milagre, né? Tanto é que ele não assumia os milagres, ele falava que a fé te curou. Normalmente ele não delegava a ele cura, ele mesmo falava, olha, a sua fé te curou. Na verdade, essa de milagre, para mim, eram os outros que colocavam ele como um feito de milagre. Como a gente tem hoje em várias... milagre de Aparecida, milagre... As pessoas que acreditam em essa fé leva a determinar, falar, tal pessoa, tal coisa me fez um milagre. Mas Jesus, pelo que eu entendo da Bíblia, não assumia isso como... Falava, eu sou um milagre, eu faço... Ele em si, ele tinha uma reticência quanto a isso. Ele não fazia essa propaganda, não fazia essa... não, batia no peito e falava, não, eu sou Deus. E ele falava, o que você pensou? O que você acha? Ele sempre jogava para a pessoa que estava dizendo aquilo. Né? Ele deixava sempre na entrelinha. Da parte que eu entendo da Bíblia. E quando não era deixado na entrelinha, entendo eu que também era uma narrativa de quem o estava escrevendo, que queria empoderar, que queria dar mais ênfase a ele. Mas ele mesmo, eu entendo que não condiz com algumas falas que fala que ele fez, aconteceu. Ele em si, para mim, não fazia isso. Esse texto tem essa diferença de traduções, né? Mesmo o texto falando milagre, ele realmente aponta, quando diz que nós faremos milagres maiores que os dele, quer dizer que nós faremos uma obra, nós daremos continuidade à obra dele. Não é maior no sentido que faremos coisas mais hiperbólicas ou apoteóticas do que Jesus fez, mas nós teremos continuidade do que Jesus estava fazendo, né? Esse texto aponta para essa continuidade desse ministério, desse serviço de Jesus. O milagre, né? Jesus, e alguns teóricos vão falar que Jesus era um profeta milagreiro. Eu não sei se vocês lembram aqui de uma aula onde eu falo sobre, dei um exemplo das profetisas no Velho Testamento, chamadas profetisas carismáticas, porque elas realizavam mágicas e milagres no meio do povo, né? E elas são massacradas depois do retorno do povo na saída da Babilônia, elas são massacradas, né? Elas nem aparecem praticamente nos textos bíblicos da Bíblia hebraica, né? Então, esse fato de fazer o milagre, algo fora algo transcendente, fora da lógica ali da física humana ali, não era algo tão incomum, né? Jesus era um profeta que também fazia, e eu não estou dizendo aqui que eu não creio em milagres, eu vou até perguntar para vocês depois se vocês creem em milagres, né? O Luiz trouxe uma fala que me lembrou, por exemplo, os próprios... tem os continuistas, né? Vocês podem falar lá na frente lá sobre, por exemplo, os arminianos, os calvinistas, que uns creem na continuidade dos dons, né, da igreja, e outros vão crer no cessacionismo, né, que esses dons cessaram na era apostólica e serviram a um propósito específico. Então, eles não creem que aqueles milagres que aconteceram na época de Jesus voltariam a acontecer nos dias de hoje, porque serviam com uma finalidade específica. Isso também vai da crença de cada um do que crê. Eu, particularmente, creio. Mas
essa ideia que você trouxe, realmente, esse texto que vai falar sobre o milagre de Jesus, da crença de que ele era realmente o Messias, e o que Jesus no texto bíblico, durante um momento ele não se revela quem é exatamente, ele estava cumprindo um propósito, mas depois ele se revela quem ele era, que era o Filho de Deus. Ele até pergunta quem dizem que eu sou, quem e tal. Eu creio que o texto bíblico vai nos revelar que Jesus é Deus, diferente da teologia da Trindade. Você quer ver um milagre que a gente fez muito maior, por exemplo, que eu entendo? A erradicação, por exemplo, da poliomielite. Isso é um milagre que a gente fazendo com aquilo que Jesus nos ensinou, que é trabalhar em conjunto, se preocupando com o outro, que tem todo um contexto de cuidar dos que estão à volta, cuidar da nossa descendência, cuidar dos que estão por vir. A erradicação da poliomielite é um milagre. Pelo nosso conhecimento, pelo trabalho em equipe, por tanta gente trabalhar. Isso, ao meu ver, são os milagres que a gente deveria fincar, que são no trabalho em equipe, na preocupação com os que estão ao nosso redor, que é tudo o que ele pregava. Isso tudo tem a ver com ele, e são milagres palpáveis. Não é algo que eu fechei os olhos e veio do além e ninguém precisou fazer nada. Não. Ele acontece, mas ele acontece com um trabalho em equipe, com uma união, com um abraço, faz um milagre, porque ele cura. E a ciência até já provou, ele cura, só um abraço. Né? Então, a gente tem esse poder de milagre, e cada vez mais acentuado, de forma não mítica, não, sei lá, fantasiosa. Ele é muito mais palpável e muito mais, como se diz, não é atingível, ele é muito mais, está muito mais ao nosso alcance. A gente pode fazer, na hora que a gente se der conta, os nossos sonhos, como diz na Bíblia, eles vão fazer coisas maiores ainda. Vai chegar um tempo, se a Bíblia diz isso está certo, em que nós vamos ter cura para tudo praticamente, se a gente trabalhar como Jesus falou, se a gente trabalhar em prol disso. E eu acredito que vai chegar uma hora em que isso vai ter acesso a praticamente todo mundo. Esse milagre é o milagre que eu busco, é o milagre da cooperação, do que a gente faz aqui, do que a gente divulga e dissemina, não como uma forma de crença medieval, uma crença antiga, mas numa forma real de mudar as coisas, uma forma real de fazer com que a pessoa que está do meu lado seja cada dia melhor, mais abençoado, e que ele abençoe a do lado dele, que abençoe a do lado dele, e que com isso ele se propague. E aí sim, a gente levaria esse evangelho a toda criatura, quando todo mundo estiver pensando da mesma forma, dessa forma que Jesus passou. E isso, para mim, não é que ele seja Deus, mas ele tinha uma visão do todo. E a gente, enquanto não tem essa visão do todo, a gente ainda está buscando endeusar. A gente faz parte do Deus. Deus tem vários pedaços, e a gente é um pedaço dele, como Jesus era um pedaço, só que era um pedaço como se fosse os olhos. Ele via tudo. Ele sabia, ele já enxergava aquilo que a gente está tendo que aprender a enxergar. Né? Por isso eu acho que ele é Deus, assim como eu acho que cada um de nós aqui também o pode ser. E só não faz se não quer. Tá mudo, Léo. Obrigado, Dom Luiz. Estava dizendo que, agradecendo pela sua fala muito pertinente, como sempre agregadora, que a gente tem dois períodos históricos teológicos na história da teologia que são visões semelhantes a que você vai trazer aqui. A primeira a gente tem com Orígenes, que é um pai apostólico que vai tratar os milagres de Jesus como uma metáfora. Ele vai interpretá-los como metáfora, não como literais.
E a gente tem no século XX um grande teólogo, que particularmente eu gosto muito, chamado Rudolf Bultmann, que ele vai lançar o livro chamado Desmitologização. Ele tira toda a parte mitológica do texto bíblico. Então, ele faz uma leitura do milagre, por exemplo, uma leitura semelhante a partir das ciências sociais, como você fez, como a erradicação da poliomielite, não foi? Enxerga o milagre de Jesus não na forma metafísica, mas enxerga nessa perspectiva, né, da ciência social, de que, por exemplo, a erradicação de uma doença como essa, dentro de um sistema capitalista, de uma indústria farmacêutica, que deseja que esse tipo de doença se propague, na verdade, para vender medicação, essas coisas, essa doença foi erradicada, né? Isso é uma visão desse teólogo alemão, que é considerado um teólogo liberal, né? Que tem nesse processo uma perspectiva histórico-crítica, né? Da desmitologização do texto bíblico, né? Então, é comum na modernidade, por exemplo, a gente ver pregações, por exemplo, que vai tratar do texto lá que fala sobre o milagre da multiplicação dos pães e peixes, nessa perspectiva mais social, de que não foi talvez um milagre de fato metafísico, mas a unidade das pessoas na comunhão de partilharem uns com as outras, que a mensagem, na verdade, é essa, mas que é escrita de forma mítica, né? Alguns vão defender essa visão, né? E eu gosto bastante também dessa perspectiva, né, que o Luiz traz para a gente. Embora o conceito, quando a gente vai pegar no dicionário de milagre, né, isso é bem complexo no nosso meio religioso, do o que é milagre e o que não é milagre, né? Milagre já sugere que é algo que não acontece o tempo todo. Por exemplo, vocês concordam? Que milagre só é milagre porque é algo que acontece, né? Não acontece o tempo todo. Aí, no caso já, por exemplo, o abraço que cura, isso é ciência, isso é provado, né? Isso, então, não seria um milagre, nessa perspectiva do conceito, né, do milagre. Por exemplo, vai dizer que o milagre é qualquer ação, né, qualquer evento que tenha uma participação divina, né? No caso da leitura popular, por exemplo, as pessoas vão olhar a erradicação da poliomielite como não uma ação divina, mas uma ação humana, conjunta, política, né? Não, talvez não enxerguem como você enxerga e como eu enxergo. Que essa ação tem a centelha divina. E que o milagre é um ato, um acontecimento que é fora do comum pelas leis naturais. É um ato inexplicável. É aquilo que a gente geralmente não tem explicação, como aconteceu. Então, essa visão que até o Luiz trouxe para a gente, que eu concordo muito com você, também tem essas variantes de perspectivas para serem pensadas também, né? E a gente faz o exercício de conectá-las, né? De conectar a razão, a racionalidade e conectar com aquilo que a gente chama de fé, de crença, né? De trazer essa perspectiva, né, social para uma dimensão, né, de escopo de fé ou metafísico. Obrigadão, Luiz. É que quando você traz para o metafísico, me parece que você tira a nossa participação. Parece que eu não preciso fazer nada. E isso nos empurra para um limbo. Fala, opa, vou sentar aqui e esperar o meu milagre acontecer. Não é isso. Senão, a gente tem que movimentar. A gente precisa, eu não sei direito como o texto, que fala Apolo planta, não sei o que, rega, mas Deus dá o crescimento. A gente precisa se mover, a gente precisa arar essa terra, a gente precisa plantar. O milagre não vai acontecer se nós não tivermos participação. E pelo que o pessoal fala de milagre, parece que eles sentam a poupança na cadeira e vai, porque é Deus que faz, eu não tenho o que fazer. E não, eu acho que não é bem assim, eu prefiro o social mesmo. É isso. Mas alguém tem alguma ponderação? Trazer alguma coisa sobre essa relação ou da dúvida? Eu vou contar uma história muito breve para vocês. Acho que a maioria aqui conhece o Chevitarese, né? O professor Chevitarese, o Leonardo Chevitarese, meu amigo, meu parça.
E eu lembro quando eu li pela primeira vez um livro do Chevitarese, a crise de fé que eu tive, porque abalou todas as minhas crenças na época sobre Jesus e a sua divindade. E eu me perguntei durante muito tempo, e o que eu pergunto a vocês, se em algum momento vocês, sei lá, através de estudo, pesquisa, não sei, vocês deixassem de crer na divindade de Jesus, no poder do Espírito Santo, tudo isso, vocês acham que vale a pena continuar essa caminhada cristã por conta do que a mensagem de Jesus transformou em vocês? Ou a fé perde sentido se Jesus não for Deus? Eu ouvi um teólogo conservador falar uma vez que, chamando a galera progressista de liberal, e é maior engano, né? Tem nada, praticamente ninguém é liberal nesse meio. Mas que a gente está tirando a ressurreição. Se a gente tirar que Jesus ressuscitou de forma literal, a gente acaba com tudo no cristianismo e o último que apaga a luz. O que vocês pensam a respeito disso, assim? A Miriam levantou a mão, né? É Miriam. Ô, Léo, e demais coleguinhas, eu sou uma pessoa que já crie na Trindade, que já crie que Jesus ressuscitou, já crie que Jesus, ele é Deus, e hoje eu não acredito em nada disso, e eu estou aqui, entendeu? O que eu acredito é a mensagem, né, que Jesus passou aqui enquanto homem, que ele esteve aqui na Terra, que a mensagem que ele deixou é que tem que ser esse mover do ser humano, não digo nem da igreja, nem dos evangélicos e nem nada, eu digo do ser humano mesmo. A gente acredita na palavra de Deus, eu acredito que a mensagem que ele deixou, que é realmente uma coisa, não vou dizer que é milagrosa, mas é uma coisa que é realmente importante. Quando a gente começa a estudar Jesus histórico e Jesus da fé, aí começa a gente separar essas questões, né? Então, tipo assim, não é que eu não creio em Jesus, que ele tenha existido, eu não acredito em toda essa questão aí de todo esse lado místico, sabe? Não sei se a palavra mística seria a palavra correta, mas não acredito em milagre, eu não acredito em transformação de água em vinho, embora eu acho que seria ótimo. Não acredito nessas coisas, eu acredito que as pessoas que escreveram, elas tinham liberdade para escrever o que elas quisessem, elas tinham uma ótica do que elas estavam vendo sobre Jesus, mas não necessariamente essa ótica é verdadeira. Por exemplo, eu convivo com uma pessoa, outra pessoa, por exemplo, minha mãe, ela tem 4 filhos. Cada um tem uma ótica da minha mãe. Então, se cada um de nós fosse escrever sobre a minha mãe pós-morte, cada um falaria de uma forma diferente. Então, é isso. Eu acredito que assim, e o que teria de comum em todos nós é exatamente o que eu acredito que dá para fazer essa conexão com Jesus, que é a mensagem que ele deixou para a gente, né? De amar o nosso próximo, de a gente cuidar dos nossos irmãos, da gente não tolerar que as desigualdades sociais, que a gente compartilhasse o nosso pão, que a gente cuidasse uns dos outros. Então, acredito que essa mensagem, que ela é muito grandiosa, não vejo ela como um milagre, não vejo ela como uma coisa, ai meu Deus, transcendental, que vai sair todo mundo arrebatado numa nuvem, não acredito em nada dessas coisas, mas eu acredito que a mensagem, ela é muito poderosa, porque se você, enquanto cidadão, enquanto pessoa, você leva essa mensagem para a sua vida como uma filosofia de vida, como um estilo de vida, você vai fazer grandes coisas, né? Grandes coisas em várias pessoas. Por exemplo, você ouvir uma pessoa que tá num momento triste, querendo tirar a própria vida, que a pessoa que está desanimada, você ouvir, você acolher, você abraçar, você deixar aquela pessoa chorar no seu ombro.
Então, assim, você está fazendo uma grande coisa para aquela pessoa. E isso também traz uma satisfação muito grande para a gente. Então, eu não acredito que isso seja um milagre, mas eu não acredito em milagres, não acredito. Então, eu penso que isso seja aí a mensagem mesmo que Jesus quis passar. É a forma como eu interpreto Jesus. É a forma como eu interpreto aí, no caso, a mensagem de Jesus aqui na Terra. Eu acho que eu me fiz entender, né? Falei tanto que eu acabei me atrapalhando todo. E minha gata está aqui me olhando. Bacana demais sua visão, Miriam. Eu compartilhava dessa crença muito parecida há alguns anos atrás, na minha experiência pessoal, né? Eu já não fazia diferença alguma para mim se Jesus era Deus ou não, se Deus existisse ou não, mas a filosofia, né, a ideia de Jesus era algo revolucionário para mim e produzia muito sentido para minha vida de querer ser parecido, né, de viver uma vida parecida. E eu me pegava várias vezes em algumas situações, por exemplo, no sumiço do meu irmão, né, para quem não sabe, eu tenho um irmão que tem esquizofrenia e ele já ficou desaparecido durante um tempo. E eu lembro nessa época bem cética da minha vida, assim, né? De crer em alguma coisa assim. Eu lembro de como eu chorava e implorava dentro do banheiro trancado que Deus agisse, que Jesus fizesse algo, né? Eu mesmo que não cria mais, mas no momento que o calo apertava ali, eu recorria a esse Deus da fé que eu já dizia ter deixado de crer e levei isso muito para terapia na época, né? Hoje eu creio, né? Creio em ambas perspectivas e que de alguma forma elas caminham juntas, eu não sei como explicar. Mas brigadão, Miriam, brigadaço pelo relato aí. Vou ver depois do Wallace, mais alguém tem alguma coisa para perguntar ou falar? Porque senão eu encerro no Wallace. Já deu 9 horas. Pode ser? Posso falar? Pode, fica à vontade, Wallace. Então, eu creio em milagre, eu creio em milagres, porém, acho que a gente tem que fazer nossa parte também, a gente tem que provocar um milagre, sabe? O milagre não vem fácil, sabe? E, e é isso. A gente tem que fazer a nossa parte também. O milagre é um collab, né? Então, né? Um collab, né? Deus não consegue fazer o milagre sozinho, porque ele deve pensar também assim às vezes, não, vocês têm que fazer alguma coisa também, não vou fazer sozinho não, tem que ver a iniciativa de vocês, né? Aí a gente vai lá e faz e dá match. É isso, meu parceiro. Gente, Então não é milagre, Léo, de acordo com a descrição que você deu do que é milagre, então não é milagre. Se a gente então, tem que fazer alguma coisa, não é milagre. essa descrição é o que o dicionário vai dizer, né? Mas foi aquilo que o Luiz até trouxe para a gente, né? Existem hoje muitos pensamentos, né? Assim, muitos caminhos filosóficos de se pensar a fé, a crença, né? O próprio conceito da fé. Se hoje perguntarem para você, assim, por exemplo, o que é fé? Explica o que é fé. No nosso dia a dia parece que é algo simples, mas se me perguntar hoje, Léo, o que é fé? Eu não vou saber explicar, porque não é simples, né? E perpassa por muitas divisões de cada um tem das memórias afetivas do que viveu, do que é fé. Para algumas pessoas, o que é fé é aquilo que a avó dele, que ele via na avó dele. E ele traz para ele que né? Então, outros vão dizer que fé é aquilo que está lá em Efésios e tal, que eu acho que é o contrário, né? Acho que o texto bíblico está errado ali, né? Fé não é certeza, fé é a dúvida, mas, enfim. E é isso. Então, esse tema, mesmo eles estão fechados aqui, eu nunca vou trazer uma proposta assim, é isso, porque realmente cada um vai partir dos seus atravessamentos, das suas crenças, do íntimo do seu inconsciente, do que crê, né? Então, eu não consigo nunca afirmar algo aqui com plena convicção. Posso afirmar a convicção minha, não para que vocês tenham a mesma convicção, mas é um assunto delicado, né, do que é milagre, né? Eu, pra ser sincero, me aproximo muito mais do que o Luiz trouxe na percepção dele do que é fé. Eu tenho mais proximidade com esse pensamento, mas também não descarta a possibilidade dessa fé transcendente, metafísica, de acontecer algo surpreendente, né? Eu nunca vou dizer que não pode acontecer, ou descredibilizar ou deslegitimar o testemunho de pessoas que tiveram essa experiência. Eu já tive experiências que
eu não tenho como explicar. Eu já vi coisas que eu não tenho como explicar, então me dou o benefício da dúvida sempre. Eu falo, Léo, como é que você vê esse texto aqui? Eu vejo a partir das ciências sociais igual o Luiz, mas eu também já vi isso aqui, eu não sei como é que isso aqui acontece, não sei explicar. E se foi bom, louvado seja Deus. Gente, então acho que é isso. Léo, eu assisti uma aula do Vitarese, e ele falando para a gente refletir que até 1900, século XX, menos 1% da população sabia ler e escrever. Então, a gente tem que tomar muito cuidado do que era feito para trás, porque fazia-se qualquer coisa, porque estava na mão de muito poucas pessoas. Então, essa leitura tem que ser bastante criteriosa e saber que aquilo não era expressão da grande maioria, pelo contrário, era uma expressão de uma minoria. E que a arte, às vezes, tem mais expressão do que a escrita, porque a arte tinha acesso a muito mais pessoas. Né? Então, a gente tem que olhar a arte com outros olhos, com mais profundidade, e que a gente só tem hoje essa, vamos colocar assim, quantidade de gente que sabe ler e escrever devido à necessidade de uma revolução industrial, de que você precisaria aprender a mexer com máquinas, aprender. Então, eles foram obrigados a nos ensinar, porque eles precisavam da nossa mão de obra mais culta, porque senão até hoje ninguém saberia ler e escrever. E isso me tocou bastante na aula dele, e eu refleti sobre isso, e isso me choca, né? Porque a gente tem o conhecimento somente daquilo que eles querem que a gente tenha. E cabe a nós darmos os passos a mais para poder entender as coisas de tão pouco tempo que a gente tem como ser humano, como descendentes, de acesso a essas informações. E com esse tão pouco tempo, a gente já tem descoberto tantas coisas como a gente está discutindo aqui agora. Imagine a escuridão que isso ficou de 100 anos para trás. Até 100 anos atrás, a maioria não sabia ler. É de 100 anos para cá que a coisa mudou. É muito pouco tempo para uma civilização de milhares de anos. O quanto que esse povo foi manipulado, o quanto que as pessoas acreditavam em coisas que se escreviam, se falavam. E então a gente tem que tomar esse cuidado um pouco além do que só a escrita. A gente precisa ver arte, a gente precisa juntar mais coisas. A Thaís está aí até para falar se eu estou falando alguma coisa errada, né, nossa historiadora, porque a escrita é um pedacinho daquilo que aconteceu na história. Tem muito mais coisas, muito mais informações para a gente fechar todo esse pacote. É isso, né? É botar um triplex na cabeça de vocês agora sobre a oralidade das religiões que até hoje existem sem nenhum tipo de texto escrito e que preservam sua tradição, que não é hegemônica, ela é bem diferente até de terreiro para terreiro. Mas, enfim, deixa como outra oportunidade. Luiz, muito obrigado pela sua participação, você sempre abrilhanta os nossos encontros. Obrigado a todos que comentaram aí, obrigado a Miriam aí que eu falhei em não falar com a Cassiane sobre abrir a sala, aí tomei uma chamada da Thaís ali, que é de praxe, aí a Sônia e a Miriam, ela prontamente ia me ajudar, então quero agradecer aí a Cassiane, agradecer a Miriam, o Luiz, o Wallace, toda a galera aí que esteve junto, participou aí. A gente começou falando, aconteceu algo muito legal, que a gente começou falando sobre uma questão histórica do arianismo no concílio de Constantinopla, e o que permeou toda a conversa foi a ideia de Jesus é Deus ou não, mas nem isso, mas a questão do milagre, né? Eu pensei que o que ia nortear a nossa conversa seria a questão de Jesus é Deus ou não, mas foi o milagre que norteou, e foi muito bacana ouvir vocês sobre isso aí, né? Acho que a cada dia, a cada passo, a gente consegue crescer mais um pouquinho, né, na fé e no conhecimento, né? Eu falo isso por mim, que eu tenho aprendido muito com vocês aqui. Gente, brigadão. Boa sexta-feira, quem é de sextou, sextou, né?
Hoje não vai ter vinho para Miriam, porque ela não crê no milagre da água virar vinho, então vai beber água mesmo. Para todo o resto que crê, que bebamos vinho. Beijo grande.